Aqui, quando nós nos aproximamos nesses encontros, é para a investigação da verdade sobre quem nós somos. Isso requer uma aproximação de nós mesmos, onde haja uma mente livre desta velha condição de repetição, de continuidade, desse antigo e velho movimento que nós conhecemos. Assim, sem dúvida, nós precisamos de uma mente renovada. Agora, uma mente renovada, como nós colocamos aqui dentro desse canal, é uma mente nova, uma mente livre. É estranho dizer isso, mas o nosso modo de nos aproximarmos de palavras é muito dogmático. Então, nós somos muito sectários no que diz respeito à linguagem. Nos aferramos à palavra, nos aferramos à linguagem e ficamos presos a ela. E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra mente nós precisamos compreender também. Nós precisamos de um novo estado de ser. Isso é, sim, uma mente nova. Só que essa nova mente também representa o fim da mente. Desta mente do eu, desta mente egóica. Aqui nesses encontros, nós estamos lhe mostrando que é possível uma vida livre da mente. Me refiro a essa mente do eu, a essa mente do ego, a essa mente egóica. Aqui estamos nos aproximando de um novo modelo que não se ajusta a nenhum padrão dentro do conhecido para a vida. Então, esse novo modelo não é um modelo, é algo além de toda a modelagem. Uma aproximação da vida a partir do seu ser é o reconhecimento de que não há separação entre você e Deus, entre você e a vida. O sábio de Arunachala, Ramana Maharshi, ele nos indicou uma forma de nos aproximarmos desta visão da vida, onde há uma única realidade presente, que é a realidade de Deus. É a Atma Vichara. Atma Vichara significa autoinvestigação, a investigação do eu, a investigação da natureza do eu. Tomar ciência do movimento da consciência, desta consciência egóica, é tomar ciência da estrutura e natureza desta velha mente, desta mente egóica. Aqui juntos estamos investigando isso. Essa aproximação da Atma Vichara de Ramana Maharshi é a aproximação da liberdade, da ciência de ser, sem separação, sem dualidade. É aquilo que é conhecido por Advaita, a não dualidade. Isso é direto dos Vedas. O sentido de separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e um pensamento, entre você e um sentimento, a ideia de que existe esse eu separado daquilo que acontece aqui, nesse instante. Essa dualidade, esse modelo de separação, esse padrão de separação, isso é rompido, isso é desfeito, isso se desfaz quando você toma ciência da natureza do seu ser. Existem expressões que as pessoas usam que nós também precisamos investigar aqui. Quando elas querem se envolver com práticas assim chamadas espirituais,
elas se envolvem com técnicas, por exemplo, de meditação. Porque na ideia delas, uma experiência mística ou assim chamada espiritual pode enriquecê-las. Repare que, em geral, a nossa vida é uma vida de repetição, de tédio, de rotina, onde carregamos em nós inúmeras formas de contradições, de conflitos, problemas e sofrimentos. Então, as pessoas, em busca de uma resposta para essa condição, em busca do fim dessa condição, se envolvem com técnicas ou práticas de meditação. Então, essa sim busca ou procura da meditação do eu superior. Nós temos que ter uma aproximação cuidadosa, por exemplo, aqui, com expressões como essas. Essa ideia do eu superior, reparem, é só um pensamento. E esse envolvimento com a meditação do eu superior é um envolvimento com uma prática, com um sistema, com um método, para termos essa aproximação do eu superior. Reparem, nós precisamos tomar ciência da realidade divina. Mas essa coisa de nomear, de classificar e de nos envolvermos com técnicas precisa ser investigada. A pura revelação do autoconhecimento, que é esta ciência de como nós funcionamos psicologicamente, internamente, a visão desta ciência, ela já revela aquilo do qual precisamos nos aproximar. Nós precisamos nos aproximar disso que somos. Então, aquilo que nós precisamos realmente tomar ciência, aquilo ou daquilo que precisamos tomar plena ciência, é de como nós funcionamos. Aqui a nossa ênfase com você é lhe mostrar o que é a verdade da aproximação da meditação. Como se aproximar da verdade, da revelação do seu ser, pela ciência da meditação. Mas não há técnica, não há método, não há prática. Uma aproximação do autoconhecimento lhe revela esta ciência. Reparem o que vamos colocar. Qualquer técnica, qualquer prática, qualquer modelo de representação nessa assim busca, nesta afirmação de procura da realidade, é algo que lhe mantém ainda dentro de um modelo mecânico de comportamento, onde existe esse eu que se vê separado do seu objetivo e se propõe a tecnicamente, mecanicamente, sustentar um padrão de prática. Isso é algo mecânico? O contato com o autoconhecimento é a revelação daquilo que está aqui nesse momento. E o que está aqui nesse momento é algo muito vivo. Tem um dinamismo e uma vivacidade presente nesse momento que não se ajusta a nenhum padrão mecânico de comportamento. É algo para ser visto nesse instante, apreendido, compreendido nesse momento. Quando você se separa para uma prática meditativa, você busca um método, você busca uma forma, uma fórmula.
Então você se senta, cruza as pernas, começa a repetir um mantra, coloca uma música suave, ou através de alguma outra técnica, mas você está se separando do momento, se separando dessa vivacidade desse instante, desse dinamismo que a vida representa aqui. Então, esse envolvimento com uma técnica é um envolvimento com algo mecânico. Sim, isso pode trazer benefícios, como nós temos dito inúmeras vezes, aqui, relaxamento, uma certa quietude psicológica, uma quietude da mente. Mas logo que a meditação termina, tudo volta. Então estamos dentro de uma prática mecânica. O resultado, naturalmente, é um resultado mecânico, que nasce da mecanicidade, é um resultado mecânico. Então você pode se aquietar, aquietar a mente, trazer um certo controle por 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos ou 50, mas logo, logo você tem que levar seu filho ao colégio, você tem que voltar para o trabalho, você tem que lidar com a esposa, com o marido, você tem que voltar à sua rotina. Nós precisamos descobrir o que é esse contato com esse dinamismo do momento presente, aqui, no viver, na vida. Na vida como ela acontece, trazendo para esse momento a ciência do autoconhecimento. A ciência do autoconhecimento, portanto, é a base para a revelação da verdade sobre a meditação. Aqui e agora, no viver, precisamos desse perfume, desse aroma de silêncio, de serenidade, de quietude, de liberdade no viver, nesse dinamismo da vida, cuidando dos assuntos mais triviais, como atendendo na cozinha, fazendo comida, ou dirigindo o seu carro, ou trabalhando no computador. Perfume, o aroma, a graça da meditação nesse instante está presente quando você aprende a arte de se compreender, de compreender todo esse processo que ocorre dentro de você, de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de percepções. No contato com ele, ela, no contato de trabalhar na cozinha, ou no escritório, no consultório. Então temos uma aproximação da verdade da meditação. Nós temos aqui nesse canal uma playlist lhe apresentando claramente o que é meditação. Na verdade, estamos trabalhando com você essa verdade do autoconhecimento e ela nunca se separa da meditação. Então, qualquer técnica, prática ou momento reservado para essa assim chamada meditação, sem a base do autoconhecimento, de todo esse processo de percepção, de visão, de ouvir, nesse ouvir a si mesmo, ver a si mesmo, perceber a si mesmo, sentir esse si mesmo, na relação com o momento, com a experiência do viver, no dia a dia. Qualquer coisa feita fora isso não é real. Aqui estamos tratando com você do fim do eu, do ego. Então precisamos aprofundar isso. Então fica aqui um convite, dá uma olhada nessa playlist. A verdade do autoconhecimento e esse contato com a real meditação na prática.
no seu viver? Então, quando nós falamos aqui com você, trabalhamos com você, abordamos com você esse assunto, nós estamos lhe convidando ao sentir, ao pensar, ao agir livre do eu, livre do ego, na vida, aqui e agora, nesse momento. Então, a meditação é aquilo que se revela nesse instante, quando o sentido do eu, do ego, não está presente. Não importa o que você esteja fazendo, você está conversando, você está tratando com alguém, assistindo TV, fazendo qualquer coisa. Para que a presença desse eu, desse ego, desse mim, desse elemento que se separa, como sendo aquele que está presente, como sendo o juiz para julgar a experiência, como sendo um censor para aferir medidas, para avaliar, para gostar, não gostar. Reparem que a presença do eu, quando ele chega e ele está presente, esse é o padrão de condicionamento psicológico em que o ser humano vem vivendo há milênios. Esse sentido do eu presente, ele está o tempo inteiro intervindo, interferindo, avaliando, comparando, se movendo dentro de um movimento já centrado nesse padrão de busca de prazer, de satisfação, de reconhecimento, de aceitação. A todo modelo de ação ou atividade centrada nesse mim. Então vivemos dentro de um egocentrismo clássico, sem qualquer ciência de toda a confusão que isso representa. Isso explica todo o sofrimento, toda a desordem, a inabilidade de lidar com situações, de lidar com pessoas, de lidar com nós mesmos. Será possível uma vida livre de sofrimento, livre de problemas, livre de toda essa confusão que o eu, o ego, representa? Então, essa é a presença da não dualidade. Essa é a presença da Advaita, da não separação. A palavra Advaita é o primeiro sem o segundo. A realidade do seu ser é a realidade de Deus. Isso floresce quando há esta aproximação da verdade sobre quem nós somos. Então, a observação do movimento do eu, a ciência delegada, colocada aqui por Ramana Maharshi, tomar ciência desse movimento é a real aproximação da meditação. Aqui se trata de apenas observar. Observar sem se separar. A verdade da meditação se revela quando há um olhar sem aquele que olha, quando há um escutar sem aquele que escuta, quando há um sentir sem aquele que sente. Então, esse é o fim deste censor, desse juiz, desse modelo de ser alguém nesse instante, nesse presente momento. Então, isso é o fim desta condição de continuidade do eu, do ego. Então, esse é o nosso assunto que estamos abordando aqui com você, investigando aqui com você. Nós temos diversos vídeos também em nosso outro canal.
Depois você dá uma olhadinha. Estamos trabalhando com você o fim da ilusão do sentido do eu, do ego, para uma vida onde esta presença da realidade divina assumiu o lugar dela. Então, isso é realização de Deus. Isso é realização espiritual. É nesse sentido que usamos a expressão despertar da consciência. É nesse sentido que nós usamos a expressão a verdade do seu ser, esse que está presente quando o sentido do eu não está mais. Portanto, aqui fica um convite para a ciência dessa realidade. Então, nós temos os vídeos aqui no canal, temos os vídeos também no nosso outro canal, e mais do que isso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, investigando isso. É uma oportunidade única de adentrarmos a esse encontro com o silêncio da meditação, desse reconhecimento desta realidade presente em cada um de nós, fora desse sentido do eu. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui esse convite. Aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O primeiro sutra de Patanjali é aplicável a todos os sistemas de yoga. A meta é a cessação das atividades mentais. Os métodos diferem. Enquanto houver esforço feito para essa meta, ele é chamado de yoga.